Estamos ao vivo no Instagram. E aí, pessoal? Ó, a galera começou a entrar. Bem-vindos! Opa! Como é que vocês estão? Muito bem? Espera chegar um pouquinho mais de gente. O pessoal sempre demora uns segundinhos para entrar. E, gente, boa noite, bom domingo para vocês. Tudo bem? O som tá bom? Minha cara tá legal? Dá um ok. E aí, dona Marília, tá de plantão assistindo, né? Fala, dona Fernanda. Boa noite. Então, beleza. Vamos começando aqui, pessoal. É o seguinte. Bom, ao longo dessa semana, né, nós falamos com uma intensidade tremenda a respeito dos temperamentos, né? Começamos falando na segunda-feira o que seria a ciência dos temperamentos, falamos um pouco sobre linguagem simbólica, que é inclusive algo que eu vou utilizar com frequência nas explicações da semana que vem. Essa semana que vem agora, a partir de amanhã, nós iniciaremos uma conversa a respeito de astrologia, beleza? Então, exatamente por isso era necessário que eu fizesse essa primeira introdução para vocês sobre a linguagem simbólica, certo? Agora, o que eu queria falar com vocês hoje, e eu não sei nem se eu vou deixar essa live de hoje salva, hein? Compartilhe com a galera aí, ó. Manda o link pro pessoal, que eu acho que eu não vou deixar essa live de hoje salva, mas eu vou falar de algumas coisas importantes com vocês hoje. A primeira coisa, né, que eu gostaria de comentar um pouquinho, é que saber agradecer as pessoas que mandaram as perguntas, né, as pessoas que participaram. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, né, com várias perguntas, a participação do pessoal, né, o pessoal tem gostado bastante. E é por isso que a gente vai continuar fazendo isso aqui por bastante tempo, beleza? Algumas pessoas, na verdade várias pessoas me perguntaram, falaram: Jorge, eu acho que eu sei meu temperamento. Você colocou aquelas duas perguntinhas lá hoje, né? E eu acho que eu consegui me encontrar no meu temperamento, certo? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu tenho algumas características que não se encaixam totalmente no meu temperamento. E é óbvio que tem que ser assim, né? Afinal de contas, não sei se vocês vão lembrar de eu falar pra vocês, mas o temperamento, ele é somente algo de mineral, algo de essencial, algo de fundamental que nós temos, mas nós somos seres humanos e, como tal, nós estamos de fato fadados a sermos seres caóticos, né? Seres que estão extremamente mutáveis, seres que se inclinam para um lado ou para o outro, né? A menor brisa que bate, né? Uma hora a gente torce pro Flamengo, outra hora a gente torce pro Botafogo, daqui a pouco eu já sou vascaíno. Bom, talvez essa mudança não seja tão comum, mas uma hora a gente gosta de uma coisa, outra hora a gente gosta de outra coisa, uma hora a gente gosta de uma pessoa, outra hora a gente já não gosta daquela pessoa mais. O ser humano, ele é assim. Ele é essencialmente assim. Então é por isso que a ciência dos temperamentos, ela não vai explicar tudo, né? Agora, existe um segundo passo, né? Existe um segundo ponto em que a ciência dos temperamentos, ela começa a fazer uma segunda explicação, né? E aqui eu peço um certo cuidado, né? Porque é o que a gente chama de a ciência dos aportes, né? Jorge, o que de fato é um aporte, né? Você explicou lá pra mim sobre os coléricos, os melancólicos, os fleumáticos e os sanguíneos, né? Os temperamentos de fogo, de terra, de ar e água. Mas o que de fato é o aporte, né? O aporte, dando um exemplo hoje que me perguntaram, fala: Jorge, eu sou melancólica, né? Eu me vejo como melancólica, porém eu tenho uma certa aptidão para liderança, né? Às vezes eu sou até meio autoritária, às vezes eu falo, né? Falo alto e tudo mais, e brigo, e retruco e tudo mais. E sabe, e por que disso, né? E a explicação que eu dei foi exatamente a explicação dos aportes. O que é um aporte, né? O aporte é o seguinte, é uma segunda característica, né? Na verdade é uma mudança de uma das duas características que eu tenho, para vocês entenderem. Por exemplo, o melancólico, ele é frio e seco, certo ou não? Nessas duas características, uma delas, nunca as duas, né? Então, ou seja, o melancólico, ele nunca vai ter um aporte sanguíneo, por exemplo, né? Quente e úmido, não.
Uma das duas características, ela acaba se inclinando, ela acaba se alterando ligeiramente para o segundo estado da matéria, né? Conforme as circunstâncias em que a pessoa está vivendo, conforme a situação. Então, por exemplo, no caso dessa menina, né? Falei para ela, em caso de, vamos supor que você vai ter que enfrentar uma liderança de uma equipe, né? Que você vai ter que lidar com a situação em que você vai ter que se impor, vai ter que se colocar como chefia daquela equipe, entende? Neste caso, ainda que seja uma pessoa fria e seca, ela começa a ganhar um certo aporte quente. Então, uma das características que seria a característica fria, ela acaba, por conta dessa questão profissional, ela acaba se tornando um pouco quente, né? Então é como se ela ainda é pedra, ainda é rocha, ainda é terra. Só que é como se fosse uma pedra, né, que se inclina para o quente, para o fogo. O que é uma pedra quente? Né? Seria o estado da lava, né? Ainda é pedra, né? Ainda tem essa melancolia, ainda é fixo, né? Ainda é, de certa forma, profundo, certo? Não expande necessariamente, mas ela tem uma segunda característica que é como se ela... quase como se fosse uma expansão lenta, né? Digamos assim, né? Essa inclinação diferente, a gente chama isso de aporte. Entenderam? Na verdade, o aporte, a pessoa continua sendo melancólica, né? Mas ela por conta daquela circunstância... Ah, Jorge, então você falou que isso depende da nossa circunstância, então quer dizer que a pessoa pode ter um aporte, por exemplo, vamos supor, eu sou profundamente sanguínea, mas no meu trabalho eu tenho um aporte um pouco mais seco, né? E na minha família, às vezes eu tenho um aporte um pouco mais úmido, dependendo da circunstância ou da época da vida. Sim, o aporte é exatamente isso. Ou seja, o aporte ele é algo variável. Ele é algo variável, completamente variável, né? Diferente da essência mineral, né? Que são os temperamentos. Esse não é variável. Esse você vai manter para sempre, né? Então uma pessoa fleumática vai ser para sempre uma pessoa fleumática, né? Uma pessoa que tem aquelas características frias e úmidas, né? Aquela característica de... né? Lembra quais são as características fixas do fleumático? Né? Ele contrai, ele concentra, ele junta, ele ajunta, né? E ao mesmo tempo ele envolve. Beleza ou não? Isso é o que a gente chama de aporte. Então se você às vezes fala assim, Jorge, parece que eu fiquei com dúvida. Eu acho que eu sou melancólico, mas tem uma ou outra característica minha que parece que é do colérico. Ou eu sou melancólico, mas uma ou outra característica minha é do fleumático. É normal que seja assim, certo? Por quê? Porque lembra, por isso que a gente desenhou aquele quadro. Quente, frio, seco, úmido e seco. Não foi assim que a gente desenhou? Beleza. O colérico tá aqui, ó, quente e seco, certo? Ele pode ter um aporte úmido e ser um colérico voltado um pouco mais pro sanguíneo, né? Ou um colérico mais frio, que é um colérico mais melancólico. É o meu caso, né? No meu caso, eu sou colérico, né? Eu sou profundamente colérico, mas em algumas situações, em algumas coisas, eu consigo ser melancólico, né? Eu tenho um aporte mais frio, né? Dificilmente eu tenho um aporte mais úmido, mas também é necessário para minha profissão, né? Enquanto terapeuta, enquanto atendendo casos da psicologia, da psiquiatria, eu tenho que ter esse aporte úmido, né? Porque eu preciso aprender a escutar, eu preciso aprender a ouvir o meu paciente. Então eu só vou conseguir isso, ouvir meu paciente, ouvir meu cliente, se eu conseguir ter esse aporte úmido, né? Esse aporte úmido de parar, de ouvir, de me envolver. Estão entendendo? Isso é o que a gente chama de aporte. Jorge, então o aporte ele pode ser treinado? É aí que mora a chave da questão, é exatamente nisso. Sim, as características tipo aporte, elas podem de fato ser treinadas. E é exatamente por isso que eu queria comentar com vocês um pouquinho hoje sobre essas circunstâncias. Por quê? Porque quando a gente fala sobre crescimento pessoal, né, e quando a gente fala sobre relacionamentos, a gente precisa entender que há a possibilidade de eu treinar um aporte. Né? Há a possibilidade de eu me ajustar àquela situação para que a situação seja não tão difícil, digamos assim, né? Não tão complicada. Entende isso ou não? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Né? No caso profissional, né? Primeiro por questão de crescimento, né? Um exemplo é exatamente isso que eu acabei de falar sobre a minha profissão. Né? Eu, enquanto médico, eu preciso desse aporte úmido, né? Sendo colérico, sendo quente e seco, né? Eu não tenho essa capacidade natural de me envolver com aquele que está diante de mim. Não é fácil pra mim, né? É mais fácil pra mim ser aquele médico que para, escuta ali rapidinho, espera ele terminar de falar pra eu poder dar um conselho imediato. Mas às vezes não é isso que o paciente necessita. Às vezes o paciente necessita basicamente de falar e que ele seja profundamente ouvido, para que eu me envolva de fato naquela história. E isso só vai acontecer se eu conseguir ter um aporte úmido. Entenderam? Eu continuo sendo colérico, eu continuo tendo perfil de fogo, mas
eu consigo treinar essa umidade, entende? Eu consigo treinar esse meu apetite concupiscente, por exemplo, né? Vou dar outro exemplo. Não? Imagina um casal, né? Esse tempo atrás eu atendi um paciente que era exatamente assim. Ele melancólico, ele profundamente melancólico, e a esposa sanguínea. É absurdamente sanguínea, esvoaçante, muito sanguínea, né? E ele falando assim que ela reclama muito, né? Jorge, é difícil demais, que minha esposa reclama muito de mim, porque às vezes ela quer sair, ela quer falar, ela quer assistir um filme, ela quer fazer isso, ela quer fazer aquilo outro, e eu não consigo, né? E eu não consigo de fato. Por quê? Porque aí eu vou falar com o meu marido, né? Perdão, ela falando, né? Eu vou falar com o meu marido e ele, não quero, não, tô sem graça, sempre assim, aquele cara mais fechadão, mais caseiro, mais na dele, né? E ele veio reclamar pra mim, assim, Jorge, como é que eu faço pra me agradar, né? Como é que eu faço pra me agradar a minha esposa, né? Eu falei pra ele, cara, você tem que treinar essa característica da umidade, né? E aí é que entra o pulo do gato, Fala, Jorge, as pessoas me perguntaram aqui, né, quando eu comecei a falar dos melancólicos, alguém me falou assim, eu queria ser pelo menos um pouquinho mais colérica, né? Como é que eu faço isso? Bom, o que é a característica do colérico que te agrada, né? Vamos imaginar que seja uma pessoa fleumática, né? Lembra lá? Fleumático, ele é frio e úmido. O que ele pode treinar? Ele pode treinar o perfil seco ou o perfil quente. Não dá para treinar os dois ao mesmo tempo. Então, um fleumático, ele nunca vai ser um aporte colérico. Ele pode ter um aporte sanguíneo, né? Ou ele pode ter um aporte melancólico. Ele é água, não é? Lembra? Ele é água. Frio e úmido. Se ele se inclina para o melancólico, para onde que ele está se inclinando? Para a sequidão, certo? Então, um fleumático ele pode ser profundo também? Pode sim. Ele pode estar mais aplicado ao apetite irascível, ao Marte dele? Pode. E aí ele se torna uma água fria, né? A gente chama isso de perfil de gelo. Entenderam isso ou não? Isso é o que a gente chama de aporte. Descreveu eu e meu esposo. É exato, é onde a gente queria chegar, é esse ponto aqui. Calma que eu vou chegar nessa questão dos relacionamentos, né? Segunda coisa, por exemplo, sou água, novamente, né? Mas eu sou uma água muito comunicativa, Jorge. Eu sou vendedor. Eu preciso falar, eu preciso gesticular, mas eu sou fleumático. Tem aquela carinha de paisagem mesmo. Como é que eu faço? Bom, você vai ter que fazer alguma coisa com essa retórica sua, né? Vai ter que se exercitar na retórica, a esse falar. E aí, com o tempo, essa água começa a ser uma água com aporte sanguíneo, né? Uma água quente. O que seria uma água quente? Seria um vapor de água, entende? É isso que a gente chama de aporte. Beleza? Então, não se desesperem. Você fala, Jorge, eu achei meu temperamento, mas tem umas características que não bate. Eu sei que vai ter algumas características que não vão bater mesmo. É por causa disso. Beleza? Agora, essas características que não batem por conta das circunstâncias. Ou seja, se é por conta das circunstâncias, elas podem ser treinadas. Aqui que chica é o pulo do gato, garotos. Prestem atenção. Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de outra pessoa, outro ser humano diante da gente. Certo ou não? Esse outro ser humano, lembra lá no comecinho eu falei pra vocês que a linguagem, a ciência dos temperamentos nada mais é do que uma linguagem do amor. Por quê? Porque ela me obriga a olhar de fato para aquela pessoa que está diante de mim, para aquele outro ser humano que está diante de mim. E sabendo quem é aquele outro ser humano que está ali diante de mim, fala, Jorge, esse negócio de ser muito caseiro, ficar quieto em casa, não querer discutir as coisas, demorar demais para tomar as decisões porque fica ponderando tudo, meu marido é desse jeito, ele é melancólico, então provavelmente. E aí? E daí? Como é que tu mexe com isso? Como é que tu vai lidar com essa questão do seu marido ser melancólico? Jorge, é difícil porque ele é muito cabeça dura. Jorge, é difícil porque ele não se abre. Jorge, é difícil porque às vezes ele é muito turrão, muito rabugento. Jorge, é difícil porque... Como é que você lida com isso? Jorge, a minha esposa, ela é alegre demais, às vezes até enjoa, ela conversa demais e às vezes eu não quero conversar, e ela fala e fala e fala. Será que a minha esposa é sanguínea? Provavelmente ela é sanguínea, né? Jorge, como é que eu lido com isso, pelo amor de Deus? Como é que eu faço para dar uma acalmada nos ânimos dela, né? Como é que eu faço para tentar mudar isso um pouco? Bom, aqui é que fica a grande questão. Vamos lá. E eu preciso da atenção de vocês, porque não é algo tão simples assim, mas também não é algo tão complicado. Tá? É o seguinte. Primeiro de tudo é você identificar o seu temperamento. Espero que você já tenha identificado. Se não identificou, depois me manda um direct lá que a gente descobre esse trem rapidinho. E a segunda coisa é você tentar identificar o temperamento do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, da sua namorada, do seu ficante, do seu peguete, do seu patrão, do seu filho. Beleza. Né? Tu vai tentar identificar esse segundo temperamento. Como é que eu tento identificar esse segundo temperamento? A primeira coisa é descobrir se ele é quente ou é frio.
Ah, Jorge, é uma pessoa falante, é uma pessoa que conversa com todo mundo, que interage fácil, que não sei o que, né? Provavelmente ele deve ser quente, né? Não, o Jorge é uma pessoa mais na dela, gosta de uma panelinha, conversa pouco, né? Não é de argumentar com tudo, é mais fechadinho. Ótimo, provavelmente deve ser frio, certo ou não? Característica úmida, essa característica de envolver, de participar junto, de prestar atenção, de abraçar, de chorar junto, de vivenciar junto, né? De gostar das coisas mais terrenas, de gostar das coisas mais do mundo, de gostar de uma boa comida, né? De gostar de uma boa bebida, de gostar de um ambiente legal com amigos ali e tudo mais. Ou uma pessoa mais seca, de gostar de um ambiente mais caseiro, né? Até se importa com a comida, até se importa com a bebida, mas talvez não seja o mais importante, né? A presença de outra pessoa talvez seja mais importante, ou o sentido por trás daquilo. Às vezes é uma pessoa um pouco mais fechada, mais séria, né? Às vezes o que a gente chama de apetite irascível, essa vontade das coisas que são mais do alto, né? A cabeça sempre parece que mais inclinada lá no futuro, né? Sempre pensando lá no futuro, entende? Certeza que alguém vai... Essa aqui é o momento que todo mundo comenta, né? As esposas e os maridos começam a comentar aqui. Imagina o seguinte: ah, meu marido, ele adora pensar lá na frente demais, ele só pensa no futuro, ele só pensa nas coisas lá na frente. Às vezes eu quero sair pra jantar, uma coisa gostosa, uma coisa boa, e meu marido tá pensando nas dívidas, tá pensando nas coisas lá na frente. Isso é comum, às vezes, do marido sendo seco e da esposa sendo úmida, né? Isso é comum de acontecer. Isso é muito comum de acontecer. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Agora, como é que eu lido? Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com isso? Bom, primeiro, a respeito das questões quente e fria, né? As questões quente e fria dificilmente são questões que de fato incomodam mesmo. Vou explicar isso pra vocês, né? Quando a gente fala de ser quente ou frio, a gente tá falando dessa capacidade de expandir ou não. Quando a gente entra num relacionamento, geralmente a gente entra já sabendo, de forma muito bem definida, se uma pessoa é expansiva ou não, né? Por isso que é fácil de identificar. O que você não sabe é se uma pessoa é colérica ou é sanguínea. Se ela é melancólica ou se ela é fleumática. Mas de cara tu já bate o olho e você já sabe. Se é tendencioso a expandir ou se é tendencioso a esfriar, a contrair, né? Isso é uma coisa fácil de descobrir. Fácil. Vocês vão concordar comigo que é realmente fácil de descobrir. Ah, Jorge, realmente é mais tranquilo mesmo. Eu olho pro meu marido, olho pra minha esposa, olho pro meu filho, e eu sei que ele é aquele filho mais expansivo, que brinca com todo mundo, que sai correndo, que o tempo todo tá pra cima, pra baixo, que não sei o que, ele não para nunca. Ou então aquele mais quietinho, gosta de um brinquedinho ali no cantinho, gosta de fazer uma coisinha aqui, gosta de fazer outra ali, tudo mais, né? Ao menos algumas horas. Tá bom, vou deixar. Então assim, aquela criança que mexe uma coisinha aqui, mexe... Bom, essa criança é mais fria, né? Você consegue identificar isso. Não, meu marido ele é falante, meu namorado ele é falante, ele é expansivo, ele gosta de chamar atenção, né? Ele gosta de falar que todo mundo preste atenção, não sei o que. Bom, ele é quente, né? Ele é quente. Então, o que acontece? Não é tão difícil da gente aprender a lidar com essas questões. O que é difícil mesmo, o que acaba causando as intrigas nos casais, é exatamente a relação com o apetite. Com o apetite. Quando os apetites não combinam. Aí é que a coisa começa a complicar, né? Por quê? Vou te dar um exemplo. Imagina ali um marido colérico e a esposa fleumática. O que a esposa fleumática tem? Ela é fria, lembra? E é úmida. Se ela é úmida, ela tem como predominância o apetite concupiscente. O que é apetite concupiscente ou concupiscível? Lembra que eu falei pra vocês? É aquela vontade daquilo que é próximo, daquilo que é terreno, daquilo que é mais acessível. É aquela mulher que vai chegar pra ele e vai falar assim, bem, vamos comer uma coisa gostosa, sabe? E o cara colérico, né? Imagina, o cara é quente e seco, né? Ele vai ter aquela mentalidade já mais assim, mais turrona, né? Fala, não, meu bem, que comer alguma coisa gostosa, né? Ele tá mais preocupado com a semana, planejar a semana. Não, tô preocupado aqui planejando a semana aqui, vendo se vai dar certo as coisas que eu vou fazer. Ou tô preocupado com as dívidas. Ah, eu tô preocupado aqui com mil e uma coisa, né? A cabeça tá lá na frente, tá em coisas mais assim, e a esposa tá em coisas mais aqui, entende? Essa diferença ela precisa ser ajustada. Então, a minha primeira dica, anotem aí, esposas de coléricos e melancólicos. Isso aqui vai salvar o casamento de vocês. Anotem. Esposas de coléricos e melancólicos. Eu sei que os maridos e os esposos de vocês... principalmente os maridos, mas isso aqui também serve para quem é casado com uma melancólica e uma colérica também, viu? Então, você que é casado ou namora com coléricos e melancólicos, anotem. Né? Tomem nota disso, isso aqui é muito importante, viu? Isso aqui é muito importante. Como é que eu lido com um melancólico ou um colérico? O que o melancólico e o colérico têm? Seco. Eles são secos, certo? Se eles são secos, eles têm ativo neles o apetite irascível. Ou seja, quando tu entra numa discussão com o colérico ou com o melancólico para falar alguma coisa,
né? Ele não vai querer discutir. Ele vai achar que tá com a razão. Ele vai brigar. Ele vai fechar a cara. Ele vai emburrar. Isso serve pros dois, pros coléricos e pros melancólicos, certo? Mas pode ser uma mulher também, né? Tu vai conversar com uma mulher melancólica, tu vai conversar com uma mulher colérica, ela vai começar a argumentar, ela vai começar a falar, e aí, de repente, do nada ela não vai querer falar mais, ela vai se irritar fácil, certo? Por quê? Porque vocês às vezes estão num nível diferente. E a discussão, pra quem tem apetite seco, pra quem tem apetite irascível, é uma coisa complicada. Como é que você se coloca na discussão com o melancólico, com o colérico, com a melancólica e com a colérica? Primeira coisa, tragam eles para o apetite concupiscente. Como é que eu trago o meu marido, a minha esposa, o meu namorado, o meu ficante, o meu peguete para o apetite concupiscente? O meu filho para o apetite concupiscente. Jorge, meu filho é colérico. Meu filho é muito colérico. Como é que eu trago ele para o apetite concupiscente? Como é que eu trago ele para Vênus? Antes de eu conversar, ensinar e falar. Como que eu faço isso? Bom, é só fortalecer o apetite concupiscente. O que é apetite concupiscente? É o apreço pelas coisas que são daqui, terrenas, materiais, simples, de fácil acesso. Então, no caso do marido, antes de tu começar uma discussão, pelo amor de Deus, escuta isso. Antes de você começar uma discussão com o seu marido, se ele é melancólico, se é colérico, primeira coisa que tu faz, uma boa comida. Saem pra jantar os dois, né? Uma comida gostosa, uma bebida boa, entende? Uma boa noite de amor, alguma coisa assim, entendeu? Um bom café da manhã gostoso, qualquer coisa do tipo. Você tem que trazer ele de volta pro apetite concupiscente. Entende? Você tem que fortalecer o Vênus. Depois que você... Imagina, esse marido, o marido melancólico e o marido colérico, a esposa melancólica e a esposa colérica, é como se fosse um macarrão não cozido. É aquele macarrão seco, duro, sabe? É esse macarrão. Se você vai tentar forçar ele, o que acontece? Ele quebra. Não adianta. Ou seja, tu perde. Se você vai forçar a barra com um melancólico ou com um colérico, você força, ele quebra. É igualzinho um macarrão seco. Como é que você faz para lidar com esse macarrão seco? Você tem que acrescentar água quente nele. Essa água quente é exatamente o apetite concupiscente. É uma boa comida, é uma boa bebida, é uma noite tranquila, né? São coisas do apetite concupiscível. No caso do filho, fala, Jorge, no caso do filho, como é que eu faço para mim conseguir adaptar um filho colérico, né? Primeiro, antes de você tentar forçar a barra, tragam ele para coisas concupiscentes e não para coisas irascíveis. Porque, vamos supor, você quer que o filho colérico obedeça naquela atividade. Se você o expõe primeiro a coisas irascíveis, o que são coisas irascíveis? Processos intelectuais. Você vai tentar fazer ele desenhar, ele pintar, ele montar alguma coisa, ele fazer alguma coisa desse tipo, e depois vai tentar dar ordens pra ele vai estar mais irascível ainda, ele vai estar mais seco ainda, vai ficar mais difícil de você conseguir lidar com ele. Então, vamos supor, ele tá ali brincando, desenhando. Bom, vai chegar a hora do banho. Vai ser mais difícil. O colérico, ele vai querer explodir, ele não vai querer tomar banho, ele vai querer dar trabalho. O que tu faz primeiro? Primeiro, tu oferece uma comida, alguma coisinha pra ele comer, pra ele degustar. Oferece uma bebida, uma água, alguma coisa, sabe? Um leitinho, não sei. Tu vai dar seu jeito aí, certo? Faz um carinho primeiro, né? O toque é uma forma de trazer o apetite concupiscente. Então faz um carinho primeiro, faz um cafuné, faz uma brincadeirinha, traz ele para aquilo que é material primeiro. A hora que você fizer isso, aí fica mais fácil do colérico escutar o que você está falando. Fica mais fácil pro melancólico ouvir você. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? É simples assim. Fala, Jorge, meu marido é autoritário pra caramba. É autoritário pra cacete. Eu não consigo conversar com ele. Tudo que eu vou conversar com meu marido, ele começa a dar a opinião dele. Ele fala que tem que ser do jeito dele. Tem que ser do... Claro, lógico. Lógico, né? Tu resolve falar com ele na hora do futebol, né? Domingo. Na hora que ele tá esperou a semana inteira pra assistir o time dele entra em campo, tu quer brigar com ele porque ele tá mijando na tampa do vaso, porque ele não tá recolhendo lixo, porque ele tá brigando com as crianças. Não é hora. Não é hora de falar com ele, né? Que hora que vai ser a hora de você expor essas dores? Ó, dica de ouro, vai. Dica de ouro pras mulheres de melancólicos e coléricos. Tu vai vai jantar com ele uma comida boa. Né? Vai beber um bom vinho, sei lá, ou algo que vocês gostem de beber juntos, certo? Sem falar de problema, pelo amor de Deus, sem falar de problema, sem ficar com picuinha, né? Chega, né? Tu vai falar de uma coisa gostosa, vai comer uma boa comida, vai beber uma boa bebida, certo? Vai deitar na cama, vai fazer os rally rola que vocês quiserem. Terminados isso, né? Pode fazer ou pode não fazer, não sei. Terminou isso, a mulher deita no peito dele. E aí, minha filha, tu pode cobrar o que você quiser, tu pode reclamar do que você quiser, tu pode mandar o que você quiser, você vai conseguir tirar dele. É certeza que tu vai conseguir tirar dele. Tá entendendo ou não?
Nunca com sono e com fome. Ótimo, excelente. Tu nunca peita, nunca peita um colérico e um melancólico com sono ou com fome. Por quê? Porque se ele tá com sono ou com fome, o apetite concupiscente dele tá ainda mais reprimido. Certo? Porque ele não está sendo satisfeito esse apetite concupiscente. Ou seja, vai sobrar mais ainda pro apetite irascível. Tu não vai conseguir diálogo. Esquece. Esquece. Tu nunca vai conseguir dialogar com um colérico e um melancólico com fome ou com sono ou com dor. Tu não vai conseguir. Beleza ou não? Entenderam? Entenderam isso? Pronto. Agora a segunda coisa, né? Essa é a parte fácil. Essa é a parte fácil. Jorge, o contrário. E se eu estiver lidando com o meu marido ou com a minha esposa que meu marido é fleumático ou a minha esposa ela é sanguínea, né? Eles são úmidos demais. Como é que eu faço para lidar com a umidade, né? Bom, a umidade é o apetite concupiscente muito aflorado, acabei de falar, né? Então, para mim conseguir tirar algo, o que geralmente tem de errado no úmido? Né? O que é o problema do úmido? Porque a gente falou que o problema do seco é às vezes não conseguir dialogar, não conseguir se envolver, não conseguir trazer isso pro nosso mundo, não é assim? Né? Você não consegue ter essa intimidade. Então como é que é o contrário? Né? Qual que é o problema da umidade? Não, Jorge, os sanguíneos vão levantar a mão e falar assim, não, Jorge, eu acho que a umidade não tem problema nenhum. Todo sanguíneo é resolvido na vida. Não é bem assim não. O problema da umidade é que ela não gera profundidade. Estão entendendo isso ou não? Gravem isso, anotem isso daí, ó. A umidade, ela não gera profundidade. Se ela não gera profundidade, né? O úmido, o sanguíneo e o fleumático, o perfil de ar e o perfil de água, quando a gente vai conversar com eles têm uma dificuldade tremenda de trazer aquilo para as coisas essenciais da vida, né? Eu falo assim que um casamento entre um fleumático e uma sanguínea demora para sair, demora anos para sair. Vocês namoram tem quantos anos? Ah, tem 8 anos. Ah, por que tem 8 anos vocês namoram, meu Deus do céu? Aí vai ver, é um fleumático e uma sanguínea, eles não conseguem dar profundidade na coisa, sabe? Fica sempre naquele raso ali, fica sempre naquele superficial, né? O ar, ele toca a água ali, é sempre na superfície. É uma coisa muito ruim, isso, né? A gente não consegue dar uma conversa profunda, a gente não consegue dar um sentido profundo para aquilo, para aquela conversa, para aquela relação, sabe? Né? Enquanto a mulher fleumática e a mulher sanguínea estão ali preocupados com o xixi na tampa do vaso, o marido tá revoltado porque ela não olha para aquilo, o mais importante, porque ela tá ganhando peso, porque eles não estão conseguindo ter diálogo em casa, porque as dívidas não estão sendo pagas. Vocês entenderam? Então, como é que eu faço pro úmido se tocar um pouquinho e ir para o fundo? Né? Como é que eu faço pro úmido ir para o fundo? Como é que eu faço para aprofundar, né, essa umidade? Bom, exponha ele a coisas profundas, né? Como é que eu faço para expor ele a coisas profundas? É fácil, né? Exponha ele a processos intelectuais. Estudar, ler, né? Por exemplo, se você é colérico, né, e o seu marido é fleumático demais, né? Chame ele no momento em que ele novamente, né? Se aqui a gente tem que pegar o colérico no momento mais relaxado possível, sem fome, sem sono, sem nada disso, né? Quando que é o momento para pegar o fleumático e o sanguíneo, né? Quando eles não estiverem no oba-oba. Quando eles não estiverem no oba-oba. Se o sanguíneo e o fleumático estiver regado a muitas coisas boas, né? Se ele estiver no meio de um banquete, no meio de um jantar, né? Tu não vai conseguir trazer esses valores profundos para eles, né? Jorge, eu sou sanguínea. Não, perdão. Eu sou melancólica. Meu namorado é fleumático, né? A gente namora há 8 anos e eu não consigo fazer ele me pedir em casamento. Como é que eu faço, pelo amor de Deus? Como é que eu faço para dar um pouquinho de profundidade para ele? Tá bom, tu vai ter que chegar, sentar diante dele e falar assim, a gente precisa ter uma conversa séria. Ó, que você falar isso, a gente precisa ter uma conversa séria, na hora o apetite irascível dele vai acender. Entenderam ou não? A hora que o apetite dele irascível acender, tu vai chegar e vai expor para ele. Falei, olha, é o seguinte, a gente já tá namorando há 8 anos, a gente precisa dar um jeito na nossa vida e deixa ele pensar, certo? Joga essa e deixa ele pensar, fala assim, porque senão a gente vai ficar nessa pra sempre, né? Você precisa tomar uma atitude, certo? Então, essas conversas muito profundas, muito filosóficas, quem tem que puxar a rédea é quem não é úmido, é quem é seco, né? Essa vai de quem é seco. Tu precisa puxar pra essas vontades. Ah, Jorge, eu sou um colérico preocupado demais com as contas e minha esposa não tá nem aí, tá só gastando, tá só fazendo, e não presta atenção nessas coisas. Bom, é teu papel como marido sentar diante dela e falar, olha, é o seguinte,
Vamos ter uma conversa séria aqui nós dois agora. E aí é sem almocinho, né? Sem vinho, essa parte aqui tu tira tudo. Tu tira todos esses agrados aí, porque a conversa profunda, ela tem que ser, é curto e grosso, exatamente. A conversa profunda, ela não pode ter esses agradinhos. Então se tu é seco e você precisa trazer o seu parceiro que é úmido demais para essa sequidão, para que vocês tenham uma conversa séria sobre dinheiro, sobre educação dos filhos, sobre o que for, né? Uma conversa séria e profunda, né? Uma conversa de valor, de verdade, algo que vai mudar a vida de vocês. Bom, então tu tira todos esses agrados, senta na frente dele e fala, precisamos falar sobre uma coisa séria. É um erro clássico, né? Por quê? Porque a gente pensa, se o cara é concupiscível, os sanguíneos, né? Os sanguíneos adoram parque, adoram natureza e não sei o que, e o cara é colérico. Aí quer agradar a namorada sanguínea, mas quer conversar sobre um assunto sério. Aí leva ela pra um piquenique. Cara, não vai dar certo. Ela não vai conseguir falar sobre coisas sérias ali no piquenique. Ela vai olhando a natureza, as árvores, a água, as estrelas, sabe? Ela vai ver um milhão de coisas e vai se chatear se você não perceber essas coisas. Então, ó, tu precisa trazer ela pra um assunto sério de fato, pra um assunto realmente profundo. Tira todos esses agradinhos, né? Senta diante da pessoa e fala, precisamos ter uma conversa séria. Pronto. Entenderam ou não? É assim que os secos trazem os úmidos pro ambiente seco. Curto e grosso. Beleza? Como é que os úmidos trazem os secos demais para esse ambiente envolvente, para esse ambiente úmido? Exponham ele a situações concupiscíveis. Situações do mundo, né? Tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que é degustável vai ajudar esses secos a amolecerem um pouquinho o coração. Entenderam ou não? Gente, isso é dica de ouro. Por quê? Por quê? Porque tu salva um casamento desse jeito. Jorge, meu marido nunca me escuta, ele nunca me ouve, né? Eu já pedi pra ele mudar várias vezes com os filhos, eu pedi pra ele mudar com não sei quem, eu pedi pra ele fazer tal coisa e não adianta, eu não sei mais o que eu faço. Bom, é fácil, né? Se seu marido não te ouve, é porque tu tá falando na hora errada, né? Tu tá falando na hora errada. Às vezes o seu marido é seco demais, ele tem um aporte seco demais, ou perdão, um temperamento seco demais, em que tu não consegue acessar ele, né? Tu não consegue de fato acessar ele. Então tu nunca vai conseguir ter uma conversa sobre as coisas daqui, sobre as coisas tranquilas, mundanas, né? Sobre as coisas do dia a dia, desse jeito, né? Desse jeito. Entenderam ou não? Tá claro isso? Claro como um dia. Que bom. Entenderam isso ou não? É exatamente isso. Jorge, então quer dizer então que esse marido secão meu, como é que eu faço? Primeiro, cara, um bom jantar, uma boa bebida, uma boa noite de amor. Tu deita no peito dele e fala, meu bem, tu tá fazendo cagada. Entenderam isso ou não? Fala, meu bem, deu ruim pra ser. Desse jeito não dá. Tu vai ter que mudar, né? Certo ou não? Nunca houve na história, falei isso na consulta hoje, nunca houve na história deste planeta, nunca houve na história da existência humana, uma mulher que chegasse pro marido num momento de discussão e fala, você tá fazendo isso errado, não sei o que, e no meio da discussão o marido falasse, não, você tem razão, eu vou mudar, meu bem. Nunca houve. Vocês continuam achando, mas ele não muda nunca. Mas lógico, tu só impõe as coisas no momento errado, na hora errada, do jeito errado. Não é assim. Não é assim. Uma mulher sábia, ela leva o marido para onde ela quiser, faz o que quiser dele, mas tem que aprender a fazer do jeito certo. Entenderam ou não? Tem que aprender a fazer do jeito certo. Combinados? É o seguinte. Vou abrir a caixinha de perguntas, vou deixar vocês fazerem algumas perguntas, né? Vou deixar aqui salva essa live, que senão o pessoal vai me matar, vai arrancar meu couro, vou deixar salva. Mas é pra vocês compartilharem, viu? Eu preciso da ajuda de vocês pra mim continuar fazendo isso aqui. Então eu preciso que vocês compartilhem no feed de vocês também, no feed não, nos stories, né? Manda pras pessoas, manda o link, manda o aviãozinho. Enfim, me ajudem. Né? Me ajudem. Quanto mais pessoas tiver aqui, mais coisa eu vou conseguir falar pra vocês. Essa semana agora vai ser uma semana muito interessante, porque ela vai ser uma semana de quebrar paradigmas de uma vez só, né? Nós vamos detonar com essa história de que a astrologia, a igreja proíbe a astrologia, a astrologia é coisa do capeta, a astrologia não funciona, isso é coisa de horóscopo. Porra, a gente vai detonar com isso. Beleza ou não? A gente vai detonar com isso. Eu vou mostrar pra vocês que a astrologia não é nada disso. Por que ela de fato é uma ciência, por que é que ela funciona e como é que ela funciona. Não vou ensinar a ler mapa astral. Não vou ensinar a ler mapa astral porque é uma coisa perigosa para vocês. Mas eu vou ensinar para vocês como é que funciona o processo. Beleza? Combinados? Entenderam? Agora, o recado mais importante que eu queria dar para vocês,
né? É a respeito de domingo, ou perdão, sábado agora, dia 12/12, né? Amanhã eu vou fazer o lançamento desse esquema, né? É uma turma que vai me acompanhar, que eu vou acompanhar depois. A turma que, para iniciar o ano de 2021 fazendo algo realmente grande, realmente novo, né? Realmente grande, realmente novo. As pessoas me perguntam, Jorge, o que é isso aí, não sei o que. Bom, é o seguinte, né? Não sei se vocês já perceberam, mas a internet tá cheio de coisa hoje. Se você for pesquisar 1 milhão de coisas aí, tem, cara, gente fazendo isso aqui que eu tô fazendo, tem um monte de gente fazendo, isso é muito bom. Isso é muito bom. O problema é que a gente compra um montão de cursos, compra um montão de livros, assusta um montão de gente e a gente fica perdidaço, né? E o pior, a gente não tem energia pra fazer as coisas. A gente começa a colocar as coisas em ação. Tem um monte de gente aqui que começou a fazer uma porrada de coisa, né? Que foi vendo na internet, que foi achando interessante, foi fazendo. Só que aí a gente começa a cair na mesmice, né? Isso começa a ficar maçante e aí as pessoas começam a desistir, né? Então a gente precisa renovar esse ciclo, né? Então 2021 vai ter uma galera, vão ser poucas pessoas, são pessoas que eu vou acompanhar pessoalmente, entende? São pessoas que eu vou começar esse curso. Jorge, vai ser de graça esse curso? Esse não vai ser. Por que não vai ser de graça? Porque eu quero ganhar dinheiro com isso? Não ganho dinheiro com isso. Eu ganho dinheiro com terapia intensiva, com UTI, eu ganho dinheiro com outras coisas, né? Não preciso ganhar dinheiro com isso aqui. Mas qual que é o intuito disso então, de eu cobrar? Para que eu tenha o comprometimento. O comprometimento. Por isso que vão ser poucas pessoas. Entende? Então as pessoas... E a melhor forma que a gente tem de gerar comprometimento, fatalmente neste mundo, né? Neste mundo moderno, é colocando as coisas pagas. Então, vai ser pago sim. Não vai ser nada exorbitante. Não vou cobrar 10 mil reais no negócio. Mas, ainda que valha. Mas não vou cobrar isso. As técnicas que eu vou expor lá são técnicas que eu pratiquei. Né? Eu pratiquei comigo mesmo, né? Várias vezes. E que funcionaram pra mim. Funcionaram pra eu chegar e fazer o que eu faço hoje. Beleza? Combinados ou não? Então, sábado agora, amanhã, eu lanço. Amanhã vai ser a primeira aula sobre astrologia. E eu já lanço sobre esse curso que a gente vai fazer, sobre essa imersão que a gente vai fazer no sábado. Combinados? Vou abrir a caixinha de pergunta para vocês pedirem dicas de relacionamentos. Mandem perguntas, eu adoro responder. Pode mandar, sem medo. Pode mandar 2, 3, 4 perguntas sem problema nenhum. Eu respondo mesmo. Tá bom? Mandem dúvidas que a gente vai conversando. Ah, Jorge, ainda não identifiquei meu temperamento. Manda também que a gente vai descobrir. Combinados? Fiquem com Deus, uma boa noite, um beijo para vocês e um bom finalzinho de domingo. Até mais.